Graça e paz seja multiplicado. Queremos hoje agradecer a Deus pelo privilégio de nós estarmos aqui gravando essa pré-aula. É a última lição desse trimestre, lição de número 13. É o último domingo do mês de dezembro e o último domingo do ano. Para nós é uma grande alegria, satisfação podermos estar aqui junto e podermos dar a nossa participação. A lição de hoje fala sobre as promessas de Deus são infalíveis. E nós, no decorrer desse trimestre, nós tivemos aí 12 lições passadas, da quais nós podemos aprender muito sobre promessas, né? Quem fez a promessa é fiel, tem as promessas para Israel, tem as promessas para a igreja, né? Para podermos obter as promessas, precisamos estar em plena obediência à palavra de Deus. Nós temos promessa, estudamos sobre as promessas da cura divina, promessa de um coração novo, promessa de paz, né? Nós vivemos num mundo aí perturbado, onde nós temos aí, nós tivemos aí há pouco tempo atrás uma paralisação no mundo, né? Por causa do Covid-19, mas agora, mais uma vez, as pessoas estão na correria, né? Nós estudamos sobre as promessas para pais e filho, nós estudamos também sobre a proteção divina, né? É uma promessa para aqueles que andam, né? Dignamente na vocação em que foram chamados. Nós estudamos sobre a promessa da provisão, nós estudamos também sobre a promessa de uma vida abundante, né? Vida abundante não é somente riqueza, mas nós desfrutamos desses ensinos gloriosos. E hoje é a lição de número 13, que fala sobre as promessas de um Deus que não falha. O textual está inserido no livro de Números, no capítulo de número 23, versículo 19, e que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Esse é o Deus que nós servimos. A verdade prática fala sobre as promessas de Deus são infalíveis. Por quê? Porque Deus e sua palavra sempre cumpre um propósito. E eu quero agradecer a você que nos tem ouvido aí, né, com muita paciência, tem nos acompanhado aí pelo esse canal da ADMSD. E já de antemão eu quero pedir a você que nos ajude, né? Dê o seu joinha, faça o seu comentário, compartilhe com um amigo, com um vizinho, com um colega de trabalho, com aquele familiar que está próximo e com aquele também que está distante, porque isso vai nos ajudar muito a interagirmos e melhorar o nosso trabalho, tá ok? A leitura bíblica em classe, nós temos aí, está inserida no livro de Salmo, de número 102, do versículo 25 ao 27, e nós temos o segundo texto, que é a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, do capítulo 3, do 8 ao 13. Nós não vamos fazer essa leitura, mas esperamos aí que você possa, né, aprofundar, né, dentro dessa leitura bíblica em classe, juntamente com seus alunos, porque eu creio que vai ser de grande valia. E nós temos aqui
3 objetivos dentro desta lição. Quais são elas? Primeiro objetivo é apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus. Deus falou, está falado. Segundo objetivo, explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente e nem se arrepende, né? Muitas das vezes somos indagados por pessoas que estão confusas, né? Estão confusas na caminhada e muitas das vezes elas estão meio, na expectativa, receber uma promessa, Deus usou alguém para falar com ele e até agora ele não viu nada cumprir-se. Então, peraí, será que Deus se arrependeu daquilo que ele prometeu? Será que foi Deus que falou? É isso que a gente também precisa, né, fazer um propósito com Deus para a gente se inteirar melhor sobre isso. Terceiro objetivo, afirmar que a promessa de Deus, as promessas de Deus não são infalíveis, jamais, né? Inclusive, há um dito popular que é mentira do inimigo. Você já ouviu esse dito popular? Que Deus tarda, mas não falha? É puro engano. Não existe isso na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Imagine você. Não, Deus tardou. Não, ele chega na hora exata. Haja vista que quando estudamos sobre lá, João capítulo 11, e quando Jesus foi solicitado a ir na casa de Maria e Marta, ele foi após 3 dias, quando chegou lá o finado, né? O finado já fazia 4 dias que estava sepultado, aquela multidão de pessoas estavam ali e pensar, ele chegou atrasado, se ele tivesse aqui não tinha acontecido. E aí ele falou, não, tudo isso aconteceu para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através deste feito que eu vou realizar. E aí nós temos a ressurreição de Lázaro. Então, esse dito popular aí, isso é mentira, é engano, tá bom? E qual a motivação, né? Qual é a perspectiva dentro desta lição? A Bíblia revela o nosso Deus como um ser absoluto, infalível e imutável. Por isso, tudo que ele diz jamais pode falhar. Todo o seu projeto é glorioso, pois ele habita a eternidade. Sua dimensão de tempo é completamente distinta da nossa. Com base na realidade bíblica, é que a promessa de Deus está fundamentada. Por isso, ela não falha. E é interessante observarmos, eu quero compartilhar com você aqui um texto, isto está dentro do Ensinador Cristão, que me ouça, por gentileza. Atenta aqui, ó. Você está comigo? Estamos encerrando mais um trimestre desse estudo, certo? As Escrituras Sagradas afirmam que o Senhor não envia sua palavra sem finalidade e, portanto, ela jamais volta vazia. Quem falou isso, escreveu isso, foi Isaías, no seu capítulo 55, versículo 1. Antes, a palavra do Senhor cumpre o desígnio para qual foi enviada. Nesse sentido, a fidelidade de Deus está vinculada aos atributos exclusivos de seu caráter, a saber, a onipotência, a onipresença, a onisciência e, por fim, a imutabilidade. É a fidelidade de Deus que nos garante a confiança que temos em suas promessas. Confiar que Deus é fiel para cumprir o que prometeu nos aproxima dele e nos faz conhecê-lo de modo mais profundo. Afinal de contas,
É por meio de suas qualidades que Deus revela o seu caráter generoso àqueles que se aproximam dele. Ainda sobre a fidelidade de Deus, nós temos uma obra chamada Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editado pela CPAD. O Sterling Austin discorre que Deus permanece estável quanto à sua natureza, ao passo que se mostra flexível nas suas ações. Quando Deus faz uma aliança com alguém, a sua promessa é um selo e garantia suficiente de sua imutável natureza e propósito. Pelo que, querendo Deus mostrar abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Deus jamais muda os seus propósitos. E é isso que precisamos enfatizar, irmãos, dentro dessa lição. Pois se o fizesse, certamente estaria contradizendo o seu próprio caráter. Paulo faz um contraste entre a natureza humana e a divina, quando escreve sobre a glória que se segue após o sofrimento de Cristo. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, conforme Paulo escreve na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Portanto, a fidelidade de Deus é absoluta por causa daquilo que ele é. E o que ele é? Ele é fiel e verdadeiro. Com base na fidelidade de Deus, podemos ter a certeza de que não ficaremos desamparados ou muito menos desapontados. Amém? Então é muito importante, irmãos, ter em mente que a base dessa relação não são as suas promessas, embora sejam de fundamental importância para o exercício da fé. Mas a base da confiança é a satisfação por estar na presença do verdadeiro Deus, em quem não há sombra de variação. Não se esqueça, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, ele enfatiza: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, cremos que as promessas de Deus são infalíveis, porque sabemos que ele é infalível. Que Deus nos ajude a nutrir esta confiança a cada dia que se passa. Amém? Então nós vamos já, a palavra-chave dentro dessa lição é infalibilidade. E nós vamos aprender aqui, vamos falar um pouquinho sobre o que isso significa. Então vamos para a introdução? Então na introdução aí, a introdução da lição nos fala o seguinte: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus. Quais são eles? A onipotência, a onipresença e a onisciência. Isto quer dizer o quê? Que quando eu digo que Deus é onipotente, é porque ele tem todo o poder. Quando eu digo que Deus é onipresente, é porque ele pode estar em todo e qualquer lugar. E quando eu digo que Deus é onisciente, é porque ele tem ciência de todas as coisas. Nada fica escondido diante da presença de Deus. E é o que enfatizaremos nessa lição: a sua imutabilidade. Por isso, ele não falha nas suas santas promessas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com ele. Quer ver um exemplo maravilhoso? O exemplo de Abraão. Deus chama ele, faz uma promessa, e o tempo vai passando, e o escárnio vai vindo, as pessoas vai escarnecendo de Abraão, e a idade vai chegando, e
25 anos se passaram. E haja vista que quando, antes de chegar aos 25 anos, dessa promessa a se cumprir, às vezes a gente bate um desespero e aí a gente quer arrumar alguns meios, sabe? A gente quer, parece que dar uma ajudinha para Deus. Ei, não podemos esquecer, Deus não precisa de nossa ajuda. Entende isso, irmão? E outra, está demorando, fique tranquilo, é o tempo dele. Por isso que quando o Salomão escreve lá, em Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala sobre isso, que para tudo há um tempo determinado, e quem determinou esse tempo foi Deus, e foi Deus que fez a promessa. Fique tranquilo, descanse dele. Amém? Primeiro tópico aí, Deus é infalível. Agora, antes de nós iniciarmos aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me ouvindo aí. Se você morresse hoje, se você partisse hoje, você partiria feliz? Tudo que Deus prometeu para você, Ele cumpriu. Porque eu quero dizer para você o seguinte, na minha vida hoje, se eu partisse hoje, eu partiria tranquilo. Por quê, pastor? Porque tudo que Ele me prometeu, Ele pôde cumprir na minha vida. Eu pude usufruir de todos os benefícios que a salvação em Jesus Cristo pôde me proporcionar. Por isso, eu aconselho, não desespera não, tá bom? Você vai alcançar. Foi Ele que prometeu, fique tranquilo. Amém? Deus é infalível. A infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e a sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará. Mas o Criador não muda. Ele permanece para sempre. A imortalidade de Deus revela que Ele é infalível. E é bom enfatizar isso na sua classe aí, você que está nos assistindo aí, não esqueça disso não. Segundo ponto, uma promessa infalível. Em 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, 1 capítulo 3, vemos o apóstolo Pedro. Ele tem um propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Porém, ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós contamos minutos, nós contamos segundos, minutos, nós contamos horas, contamos dia, certo? Contamos meses e contamos anos. Porém, com Deus, aprendemos dentro dessa carta que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Que coisa extraordinária, né? Mas nós vivemos num mundo e usamos o Cromos, né? Então a gente fica atento aí aos dias. Tanto é que, às vezes, até numa disputa de uma corrida, 1 milésimo faz toda a diferença. Se você perder, às vezes, 1 segundo, você, para recuperar ele, você vai se arrebentar. Mas vamos para frente? A palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo, ao povo de Israel, segundo tudo que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas. Por quê? Porque ele é zeloso para cumprir o que prometeu. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para a nossa vida.
ao concluirmos aqui esse primeiro tópico, tem um auxílio devocional que eu achei muito interessante. E é bom a gente podermos também meditar juntamente com a nossa classe. Você que está aí nos ouvindo, preste atenção, Deus é fiel. Talvez você esteja enfrentando águas profundas e duras provações em sua vida. Se este for o caso, dou-te um conselho. Busque a Deus e confie em suas promessas. Uma tranquilidade de paz sobrenaturais estão ao seu alcance em qualquer situação. Elas são suas. E é só se apropriar-se dela. Entregue-se a Deus e às suas promessas e confie verdadeiramente nele. Essa paz será sua. Ele lhe dará força. Acredite, Deus é fiel. Nunca se esqueça de que o nosso Deus cumpre suas promessas. Haja vista em número 23, 19, afirma: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Observe o exemplo de Josué, já em idade avançada declarou: eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis que todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobreviveram, nem delas caiu uma só palavra. Isso está relatado em Josué, capítulo 23, versículo 14. Veja também o capítulo 21, 45. Tempos depois, Salomão também exclama dizendo: bendito seja o Senhor. Por quê? Porque deu repouso ao seu povo de Israel segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, a sinopse desse primeiro tópico diz o seguinte: as promessas de Deus são infalíveis. Mas por que são infalíveis? Porque o nosso Deus não falha. Ok? Segundo tópico: Deus não mente e nem se arrepende. Parece que há um paradoxo aqui, né? E nós vamos trazer aqui alguns exemplos que às vezes para um neófito ele fica um pouco confuso, mas para quem já está mais inteirado com a palavra de Deus, ele entende muito bem disso. Segundo tópico diz: Deus não mente e não se arrepende. Primeiro ponto: Deus não mente e nem se arrepende. Por quê? Em Números lemos que Deus não mente nem se arrepende. Há um contexto que reforça a verdade do que o Altíssimo não mente nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente, não se arrepende, para em seguida arrematar: olha, eu recebi o mandato de abençoar. Como posso amaldiçoar aquele povo se ele o abençoou? Assim, Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Segundo ponto: Deus se arrependeu? Em Gênesis capítulo 6, nós temos um texto, nós temos aqui um relato, quando Noé construiu a arca para a salvação dele e de sua família. Houve um período muito grande. Por exemplo, no começo da minha fé, eu até cheguei a perguntar ao meu pastor por que demorou 120 anos a construção daquela arca. Por quê? O tempo é de Deus. Ele fez a promessa. E uma vez estudando sobre isso, fiquei um pouco confuso logo no início da fé, e fui perguntar ao meu pastor: mas e se aquele povo se arrependesse e resolvesse entrar na arca? Como que ia ser? Caberia todo mundo?
aí Deus teria que mudar o plano, né? É simples, né? Hoje, com esse conhecimento, a gente entende com mais facilidade. Mas na minha época de novo convertido, eu não conseguia, né, ter esse entendimento. Hoje é diferente, certo? Aí nós temos no terceiro ponto uma aparente contradição. Por quê? Em Números, lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis, que ele se arrependeu de ter feito o homem. Contudo, em Gênesis, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original. O que acontece aqui é que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre, justamente com a expressão arrependimento. Porque a expressão arrependimento pesou-lhe em seu coração e traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia de quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. É interessante que na teologia damos um nome a esse fenômeno presente nas escrituras de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir característica humana a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. Por quê? Porque o arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Você consegue entender isso? Deus não se arrependeu de ter feito o homem. Deus não se arrependeu de ter criado um plano especial para o homem. O problema foi que o homem saiu de dentro desse projeto de Deus. O homem falhou. Mas aí isso não pegou Deus desprevenido. Por quê? Porque Deus é soberano, né? Deus tem o controle de todas as coisas. Portanto, vale a pena ressaltar que o arrependeu aqui, que quando diz que Deus se arrependeu, não é porque Deus se arrependeu de ter feito o homem, é porque o homem falhou em relação ao plano de Deus. Então houve uma tristeza no coração de Deus. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o projeto não foi destituído, ok? Então nosso Deus não mente, nem se arrepende, pois ele não há sombra de variação. Há um outro subsídio teológico que eu acho interessante, a base da esperança do crente. Nós podemos enfatizar aqui entre o segundo e o terceiro sopro. Por quê? Deus nunca falha, nunca hesita, nunca muda. Pois sua própria natureza, ele é fiel e leal às suas promessas e aliança. Mesmo assim, esse atributo de fidelidade de Deus não exclui a possibilidade de ele alterar seus planos ou intenções sob determinadas circunstâncias. Por exemplo, Deus realmente muda às vezes seus planos no tocante ao juízo, em resposta à oração intercessória do seu povo fiel, ou como resultado do arrependimento de um povo iníquo. Nós vemos o caso de Jonas. Deus dá uma ordem para Jonas ir à cidade de Nínive. Houve a relutância do profeta, pois ele sabia que os ninivitas, segundo o seu julgamento, não merecia ser evangelizado. E ele, depois de muita insistência, ele chega lá, ele jamais imaginou. Chega lá com uma mensagem dura, uma mensagem agressiva. Só que ele esqueceu de uma coisa, era isso que Deus queria. Deus queria salvar os ninivitas, Deus não queria matar. Então agora o que acontece? O Jonas prega, os ninivitas se arrependem, e aí Deus muda o plano. Deus não vai mais destruir. E com isso Jonas fica irado.
quem devia se irar com Jonas era Deus, mas não. O que acontece é que o Jonas fica irado porque o povo atende ao chamado da palavra do Senhor, e aí nós vemos que Deus teve que mudar o plano, ok? O alicerce da esperança do crente procede da natureza de Deus, de Jesus Cristo e de sua palavra. As Escrituras revelam como Deus sempre foi fiel no passado ao seu povo. E no Salmo 22, por exemplo, revela a luta de Davi numa situação pessoal crítica que ameaça a sua vida. Todavia, ao meditar nos feitos de Deus no passado, ele acredita que Deus o livrará. Por isso ele exclama: em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. O poder maravilhoso que o Deus Criador já manifestou em favor do seu povo está exemplificado no êxodo, na conquista de Canaã, nos milagres de Jesus e dos apóstolos, em casos semelhantes, os quais identificam a nossa confiança no Senhor como nosso ajudador. Terceiro tópico: as promessas infalíveis de Deus. Um plano glorioso. Por quê? A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos lá em Apocalipse 13:8. Diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Havia um plano glorioso, que segundo o conselho da sua vontade, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 11 e 12, já havia sido planejado por meio de Deus, o nosso Salvador. Segundo ponto, a eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus já pensava na eternidade para o ser humano. Deus promete a vida eterna. Isso mostra o quê? Que não fomos criados para a queda. Embora a queda seja consequência do nosso pecado contra Deus, mas a finitude fomos criados para vivermos eternamente, andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por causa de sua vinda e transformação do nosso corpo corruptível em um corpo completamente mudado, um corpo celestial, conforme Paulo dá essa explicação na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 54. Terceiro ponto, precisamos enfatizar a esperança forjada nas promessas infalíveis de Deus. Ao longo do século, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos, na tecnologia à disposição da humanidade. Mas ele esquece de uma coisa: o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem. Ok? Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada nesse mundo, irmãos, nada pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos através de Jesus Cristo. Compreendermos que a vida é um dom de Deus é muito importante na nossa caminhada da fé, e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Antes de nós fazermos a conclusão, eu queria passar para você aqui a aplicação desta lição, que é muito importante, você, professor.
enfatizar isso na sua classe. Quem tem a sua esperança ancorada na promessa de Deus, faz uma caminhada segura, sem temer a nada, sabendo que nada neste mundo é capaz de roubar de nós o que Deus prometeu. Nas promessas de Deus, erguemos a nossa motivação na vida e caminhamos rumo à cidade celestial. Vamos à conclusão, então? Concluímos o quê? Mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar as nossas esperanças no Senhor. Porque sabemos que fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiamos em Deus e na força do seu poder. Ok? Estamos encerrando o ano e esperamos revê-los, na próxima semana com uma lição maravilhosa. Vamos estudar sobre as heresias aí com uma nova roupagem e precisamos estarmos bem alicerçados pelo poder da palavra de Deus, na unção do Espírito Santo e na fé que uma vez nos foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que tenhamos um ano novo repleto de bênçãos e de vitórias. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.